Você já sentiu que o mercado parece sempre agir contra você, te tirando da operação antes de ir exatamente para o seu alvo? Isso acontece com a maioria dos traders, e existe um padrão que explica exatamente esse tipo de movimento. Hoje eu vou te mostrar um dos conceitos mais poderosos do Smart Money, que pode transformar completamente a sua leitura de mercado e suas entradas. Estou falando do padrão AMD, que representa acumulação, manipulação e distribuição. Esse padrão resume toda a lógica por trás da movimentação institucional e o melhor de tudo, é simples o suficiente para que qualquer iniciante possa aplicar. Ele te ensina a identificar onde o preço está apenas acumulando ordens, onde há manipulação para buscar liquidez e o momento ideal para entrar na direção correta do fluxo. Se você quer parar de operar no escuro e finalmente entender como o mercado se move de forma estruturada, esse vídeo é para você. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar como identificar o padrão AMD no gráfico e como operar ele de forma objetiva e segura. Fala rapaziada, antes de eu iniciar a explicação aqui, eu tenho um recado muito importante que você vai adorar, você que está aí do outro lado. Nos dias 9, 10 e 11 de abril, eu irei fazer outra Masterclass. Vocês gostaram tanto da última que eu resolvi fazer outra, fazer mais uma aí no YouTube para vocês. Será às 8 horas da noite, nos dias 9, 10 e 11 de abril. Esses dias serão uma quarta, uma quinta e uma sexta-feira, então reserve esse horário para você poder participar. Lembrando que a Masterclass não fica gravado, tá? Então quem não participou da última ficou sem assistir, porque a Masterclass é somente ao vivo. Então se você quer participar, você vai ter que participar dela ao vivo. Lembrando também que eu dou materiais gratuitos, PDFs gratuitos, para quem se inscrever na lista de espera e ir lá para o grupo do WhatsApp. Então se você tem interesse, você quer aprender, clica no link do primeiro comentário desse vídeo aqui, tá? E aí você vai lá, se inscreve, vai para o grupo do WhatsApp e entra no grupo do WhatsApp, porque se você não entrar, você não vai receber o material gratuito. A gente vai enviar por lá, eu e minha equipe envia o material por lá. E se você está se perguntando se vai ser o mesmo conteúdo da última Masterclass, não será o mesmo conteúdo, será um conteúdo diferente, tá? Então eu mudei o conteúdo lá, mais detalhes você clicando no link aí e se inscrevendo lá dentro, tem todos os detalhes da Masterclass e dentro do grupo do WhatsApp também, tá? Então vai lá, se inscreve, não perca, já marca na sua agenda aí, porque vai ser conteúdo de qualidade, é praticamente uma mentoria gratuita que eu vou dar para vocês aí, fechou? Então eu conto com vocês e espero vocês lá no WhatsApp para a gente trocar uma ideia. Para quem já conhece o canal, sabe como funciona. Primeiro eu explico aqui na teoria e depois eu explico na prática. E se você é novo no canal, se é a primeira vez que você está assistindo um vídeo aqui, se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like aí para esse vídeo chegar a mais pessoas, chega conhecimento gratuito, conhecimento de qualidade para mais pessoas, tá? Lembrando que todas as terças-feiras, às 7 horas da noite, eu faço lives aqui no meu canal do YouTube. Então se você é novo, se inscreve, deixa o sininho aí, ativa o sininho para você não perder essas lives. É conteúdo massivo, 1 hora de conteúdo direto e de qualidade para vocês aí, beleza? Então vamos para o conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre o padrão AMD, que esse padrão é um padrão muito simples, ele envolve praticamente a teoria de Wyckoff inteira de forma simples e didática para vocês. Então muita gente tem dificuldade em utilizar a teoria de Wyckoff a seu favor. O padrão AMD ele vai cair como uma luva na sua mão aí, porque ele é muito simples, onde ele retrata a acumulação, a manipulação e a distribuição de forma orgânica, de forma simples, de forma didática, que você que tem dificuldade, você vai ver isso aqui e vai falar, caramba, perdi 6 meses estudando Wyckoff e o Tainan me explicou isso aqui em uma única aula, vocês vão gostar bastante desse padrão. E esse padrão, o que que ele engloba, né? Como eu disse, ele engloba praticamente a estrutura de Wyckoff, né? A acumulação e distribuição de Wyckoff ali. E ele tem essa didática muito simples, onde a gente não precisa entender todas as fases de Wyckoff, tá? A gente não precisa ficar preso naquilo, e sim observar o preço, como que ele vai trabalhar. E esse padrão se chama MD porque a gente trabalha com acumulação, manipulação e distribuição, tá? E o que que é necessário para esse padrão? É necessário que a gente tenha liquidez no mercado, a gente tem que observar onde está a liquidez do mercado. Então eu vou fazer um exemplo aqui onde o preço ele vem acumulando liquidez, é o nosso A do nosso AMD, onde o preço ele acumula, ele faz uma consolidação. E nessa fase, o preço tem muita liquidez, tanto nos topos quanto nos fundos. E daí como que eu sei qual liquidez vai ser capturada e para qual lado eu vou surfar com o mercado? Como que a gente sabe isso? A gente sabe de acordo
com a tendência do mercado. Se o mercado está na tendência de alta, vai capturar o fundo para continuar subindo. Se ele está numa tendência de baixa, ele vai capturar o topo para continuar caindo. E tem o cenário onde essa captura é uma captura de liquidez externa, tá? Se você não sabe o que é liquidez externa, está dando mole. Tem vários vídeos aí no canal onde eu ensino isso para vocês. Recentemente eu soltei um sobre, tá? A qualidade está absurda. Então, quando o preço ele captura a liquidez externa, a gente sabe que ele vem numa possível reversão. Então, às vezes o preço vem de uma tendência de queda, ele captura o fundo, e aí você pensa, vai continuar caindo. Só que aí que tá, ele está capturando a liquidez externa, a liquidez antiga, a liquidez forte. Normalmente, quando o preço captura esse tipo de liquidez, ele reverte. Então, assiste a aula lá para não ficar com essas dúvidas. Então, primeiro passo, a gente precisa de liquidez, a gente precisa de muita liquidez, no caso, o mercado consolidado, né? Famoso suporte e resistência que você está operando e está perdendo dinheiro com isso aí, porque não funciona, tá? Não funciona, principalmente gerenciamento disso aí, entrar em rompimento, esse tipo de coisa, não vai funcionar. Então segue essas dicas aqui, segue essa estratégia, que eu tenho certeza que você vai ter resultados. Após ele acumular, fazer a consolidação, ele captura, seja os fundos ou seja os topos. E essa captura é a nossa manipulação, tá, pessoal? Essa é a nossa manipulação, onde o preço ele vem e captura os topos ou os fundos. E assim que ele manipula, a gente tem um sinal para poder entrar. Então ele acumulou, capturou, fez a manipulação, né? Acumulação, manipulação. Depois da manipulação, ele vai deixar um ponto de interesse para gente. Às vezes ele vai fazer um choque, às vezes ele vai fazer um inducement, às vezes ele vai ter um bloco de ordens ali para gente, um Fair Value Gap, algum ponto de interesse. E é aí que a gente entra, é aí que a gente monta nossa entrada, porque depois vem a nossa distribuição. E a distribuição é quando o preço ele dispara para a direção contrária. E é essa direção contrária que a gente quer surfar, é essa movimentação que a gente quer aproveitar, que a gente não cai na manipulação e nem fica operando com o mercado lateral. Então, operar com o mercado lateral não é lucrativo. Operar contra o mercado na manipulação também não. Então, a gente tem que pegar a distribuição e aí a gente surfa de acordo com o mercado. E eu vou mostrar para vocês na prática como vocês vão fazer isso aqui. Bom, vamos lá. Estamos aqui no nosso Bitcoin, 15 minutos, tá? Bitcoin eu gosto muito de observar em 15 minutos essas manipulações, essas capturas de liquidez. Como vocês podem ver, o preço ele já vem consolidando. E aqui a gente tem a nossa acumulação, tá? O preço ele está iniciando uma acumulação, ele vem de uma queda. Porém, lembra quando eu falei que quando ele captura a liquidez externa, normalmente ele reverte? Então, nesse caso, a acumulação, ó, por exemplo, a gente teve uma acumulação aqui, ele veio, fez a manipulação e depois distribuiu. Porém, ele está próximo à liquidez externa, a liquidez externa de venda. E quando a gente tem uma captura de liquidez externa, o preço normalmente ele reverte. Tá? Então, por isso aqui, o que a gente vai esperar? Nesse contexto aqui, a gente espera uma tendência de alta após essa captura. E o preço ele vem consolidando, ele vem acumulando. Tá? E o que a gente vai esperar? Vai esperar que ele venha aqui embaixo, capturando a liquidez e dando para a gente um gatilho de entrada para a gente entrar comprado. Tá? Quando ele der esse gatilho de entrada, a gente monta a nossa ordem comprado e surfa toda a movimentação de alta, que é a nossa distribuição. Então, dessa forma, você tem que ter paciência. Não adianta você não ter paciência no mercado para poder operar. Você tem que ter paciência porque essas configurações não acontecem em 2 minutos, em 3 minutos. Às vezes vai o dia inteiro para ela montar a ordem ali para você. Então, você tem que ter paciência. Tem dia que eu fico 2, 3 dias sem operar porque não monta uma configuração decente. Então, ser trader é que nem ser pescador. Você não fica ali na pressa, você tem que ter a paciência do caramba para poder pegar uma boa operação. Então, aqui a gente vai esperar que ele capture a liquidez e dê o gatilho de entrada para a gente. Como vocês podem ver aqui, o preço ele vem acumulando, né? Ele continua a sua acumulação e logo em seguida ele captura a liquidez. Então, ele fez a nossa acumulação aqui, fez essa caixa, né? Uma Darvas Box, né? Para quem não conhece, é uma teoria que quase ninguém usa mais, mas que antigamente o pessoal usava muito. Ele fez essa acumulação e logo em seguida ele captura a liquidez dos fundos. E assim que ele captura, ele já vem demonstrando força de compra para a gente aqui. Se a gente observar o volume, a gente vai ver um baita de um volume nessa região. Por quê? Porque esse volume está confirmando a captura de liquidez para a gente, tá? Então, se você tem dúvidas se capturou ou não, vê o volume, se o volume estiver alto, você pode utilizar ao seu favor. Porém, aqui ele ainda não confirmou para a gente que ele vai reverter, ele não deu uma confirmação. O que a gente precisa para confirmar? A gente precisa que ele faça o choque, no caso seria aqui em cima, para ele fazer o choque para a gente, ou ele pode fazer algo que eu já expliquei muitas vezes para você aí no canal,
que é o nosso inducement, que é quando ele faz pernada 1, pernada 2, pernada 3. Ele quebra o nosso último fundo e sobe de novo, tá? E quando ele faz isso aqui, ele deixa um ponto de interesse. E aí que tá, né? O pessoal espera muitas vezes ter o ponto de interesse em si formado, mas muitas das vezes na formação dele, ele ativa um gatilho de entrada pra gente, ou um bloco de ordens, ou um Fair Value Gap, ou um Fair Value Order Block, que seja, ele ativa um gatilho e com isso a gente consegue surfar. Então, dessa forma, você pode aproveitar, seja com o inducement ou seja com o choque ao seu favor. Uma das duas confirmações é suficiente para você montar sua entrada. Então, nessa fase, ele já acumulou, ele vai entrar na fase de distribuição para a gente, porém ainda sem confirmação, sem gatilho. E agora eu vou mostrar para vocês como vocês vão filtrar uma ordem aqui, porque não adianta você saber o que é a acumulação, a manipulação e a distribuição, se você não sabe onde você monta a sua entrada. Então, esse é o intuito do vídeo. Então, aqui vamos deixar o gráfico trabalhar um pouco para ver se ele vai fazer ou o choque ou o inducement para a gente. E aí eu mostro para vocês como montar a entrada de vocês, tá? Então, para esse ele andou, fez para a gente o nosso inducement. Eu pausei aqui para mostrar para vocês onde vocês vão montar o gatilho de entrada de vocês, onde que vocês vão montar a ordem de vocês, se tem uma ordem saudável. E o que é o inducement que eu falei? Ele sobe, pernada 1, 2, 3, quebra o fundo, renova topo. Isso cria um POI. O POI seria desse topo até esse fundo. Porém, fica um stop muito alto. Se a gente for colocar um stop daqui até aqui, ele fica um stop muito alto. O que eu gosto de fazer é reduzir até a metade e usar um ponto médio aqui. Então a gente pode passar nossa ferramenta para ver como que está o nosso prêmio de desconto. Abaixo de 50%, onde está a barra verde, a gente monta a nossa ordem, tá? Como eu disse para vocês, a gente pode esperar o choque que seria aqui em cima, que seria um choque demorado, tá? Ele não chegou lá ainda, ou a gente pode utilizar o inducement, que é uma antecipação. Esse padrão, né, ele já traz para gente um sinal de que vai entrar muita demanda ou oferta no mercado. Então, dessa forma, você surfa com os institucionais aí, tá? Então, você pode montar sua ordem nesse ponto aqui, tá? Com o stop abaixo da região, tá? Você pode colocar na região de liquidez abaixo, onde você preferir, tá? Se você for conservador, você pode jogar um pouco mais abaixo. Se você for um trader mais arriscado, você joga embaixo do gatilho. Se for moderado, você joga numa região de ponto médio, mas sempre onde a sua operação não faça mais sentido. E o seu alvo, você pode surfar o alvo de acordo com a liquidez oposta, que não seria um alvo muito interessante. Eu particularmente utilizaria essa região como alvo, dando 3 para 1 e depois esse último topo para poder dar ali uma certa operação mais tranquila para a gente, tá? Mas de primeira a gente coloca numa região de D3 para 1 para garantir qualquer coisa você trabalha com a parcial. Lembrando que quando a gente trabalha alvos, a gente sempre coloca a liquidez externa, tá? Então ele bateu aqui no 3 para 1, você pode jogar lá na outra liquidez, que seria esse topo aqui, que aí você teria um alvo praticamente quase que certeiro ali, seria o seu alvo final, tá? Operaçãozinha de 5 para 1, a gente vai esperar, vamos deixar o preço desenrolar. Olha que maravilha, ele bate no nosso gatilho de entrada, ele respeita o nosso POI. Como eu falei, a gente poderia ter colocado nossa entrada mais para cima aqui, ó. Porém, olha como que o nosso stop ia ficar grande. Stop ruim, nosso alvo ia ficar pequeno comparado ao nosso stop. Então eu gosto de reduzir, colocar na região de 50% ali do POI. E aí, como eu falei, se você for um trader mais conservador, você pode colocar o stop mais abaixo. Se você for mais arriscado, você pode colocar o stop abaixo do gatilho. Moderado, coloca numa região de ponto médio. Eu sou um pouco mais arriscado, eu gosto de colocar sempre abaixo do gatilho, porque para mim, a partir daquele momento, já não faz mais sentido a minha operação. Aqui a gente teria uma operação de quase 7 para 1, tá? Lembrando que isso de acordo com o stop. Estou falando do cenário que eu utilizaria ao meu favor, tá? Então, vou deixar a operação desenrolar para vocês verem o que vai acontecer. Aqui ele já fez a manipulação e já está direcionado para a nossa distribuição, que é o que a gente quer para poder surfar aí com o mercado. Ele vai bem de boa, subindo direto, né? Ele nem volta, tá? O preço aqui ele já quase bateu no nosso alvo e depois ele bate o nosso alvo tranquilamente aqui, depois de algum tempo, tá? Uma operaçãozinha aí de pouco tempo, uma operação tranquila, meio que um swing trade de 2 dias no máximo de operação, você teria feito 3,5% no Bitcoin. Obviamente, seu stop é de 0,5. Eu, numa operação dessa aqui, eu teria operado mais ou menos uns 30, 40x, tá? Então, se você multiplica 3,5 vezes 40, é mais de 100%. A gente está falando em média aí uns 130% em uma única operação tranquila, utilizando um contexto
muito bom. E como falei para vocês, né, vocês vão utilizar alguma confirmação. Nesse caso, a gente teve o nosso inducement como confirmação, mas você poderia utilizar o choque também. Só que o choque ele demorou muito para acontecer, demorou demais para acontecer, e aí ele não iria voltar, né? Esse choque estava muito lá em cima, na verdade. E é uma operação tranquila, pagando aí quase 7 para 1 de risco-retorno, utilizando um conceito que acontece quase todos os dias em todos os mercados. Não é somente em cripto, em todos os mercados. Índice brasileiro, índice americano, Nasdaq, Dow Jones, S&P, ouro, Forex, criptoativo, as criptozinhas, meme coin, tudo, tudo, tudo. Então você consegue utilizar em qualquer cenário dentro do gráfico, desde que você tenha paciência. Como eu falei, é algo que ele, se a gente for operar em 15 minutos, ele demora um pouco. Se a gente for pegar, foram só para a operação acontecer, foram 3 dias. 3 dias não, 2 dias. E mais 2 dias de operação rolando. Ou seja, 4 dias, por a gente estar falando de um capital de 130% de uma operação segura. Você entrar ali com 130 alavancado perfeitinho, cara, você multiplica a sua conta muito rápido. Dependendo do capital, se você entrar com $1.000 numa operação dessa, seriam $1.300 de lucro. Então, assim, se você está arriscando $1.300 de lucro, vale a pena esperar uma operação dessa aqui, configurar totalmente perfeita para você não ter nenhum stop e nenhum contratempo aí. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu comentário se ficou alguma dúvida. Deixe o seu like para esse conhecimento chegar a mais pessoas. E qualquer coisa, vocês podem ficar à vontade para me chamar lá no Telegram, lá no meu privado do Telegram, para tirar dúvidas sobre o assunto. Experimente essa estratégia você mesmo e depois me diga como funcionou para você nos comentários. Eu adoraria ouvir o progresso de vocês. Se você quer aprender day trading da forma correta, estudando os movimentos institucionais e operar como um profissional, eu deixei um link no primeiro comentário. Basta clicar e aprender todo o meu operacional. Obrigado por assistir e vejo vocês na próxima vez.